Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse espaço. Meu nome é Daniela Mendes, sou terapeuta emocional e psicopedagoga. Rivalidade entre sogra e nora. Até quando? A rivalidade entre sogra e nora é antiga. Esses dias, conversando com uma pessoa, ela falou assim: esses relacionamentos são tão complicados que acho que 98% de sogra arruma problema com a nora. A gente sabe que isso, infelizmente, acontece e tem alguma questão também com as noras, tem noras também que é difícil de lidar, né, com a própria pessoa. Não vou tomar partido uma ou outra, tá? Mas no geral, a sogra não recebe bem a nora por conta de dores emocionais. Por quê? Porque elas querem o filho para elas e muitas vezes quando elas percebem que elas estão perdendo para uma outra mulher muito mais nova, muitas vezes estudada, com um monte de coisas boas, o negócio complica. E daí eu já vi muitas falando assim, filha para a vida, mas não era real, né? Era só da boca para fora. Era filhos para a vida, mas eu quero estar com meu filho. E das mulheres que eu conheço, eu não posso afirmar, muitas têm problemas em seu relacionamento homem-mulher. E tem situações muito traumáticas na infância, que isso também faz com que a pessoa seja dependente emocional de seus filhos. Então, é um problema sim. Inclusive, eu vi um vídeo assim de uma mulher que eu achei muito legal, um vídeo curto. Sai de cena, sogra. Porque muitas vezes é isso. Já passou o seu momento, você já criou os seus filhos e não consegue sair de cena, quer estar lá junto com a nora, ou mesmo com o genro, arruma problema, se mete na educação dos netos, fica falando do filho pro filho, finge que a nora não existe. Tem muitos casos que, por exemplo, assim, o casal está na casa da sogra, por exemplo, ou em outro lugar, e ela faz questão de conversar somente com o filho, ou só com a filha, desprezando o cônjuge. E esse é um comportamento muito infantil, porque ela quer dizer assim, eu gostaria, de uma certa maneira, né, sem perceber, eu gostaria que você não existisse, mas como você existe, eu finjo que você não existe. Então, é um congelamento, sim, é um problema para ser resolvido. Mas, eu preciso falar algo. Nora, eu sei que é difícil o que eu vou te dizer, mas na maioria das vezes, quem tem que buscar a cura emocional é você. Sério, Dani? Mas ela que arruma o maior problema. Ela se mete na minha vida, na minha casa, coloca meu marido contra mim. E eu que tenho que buscar? Na maioria das vezes. Porque o que acontece, essa mãe, ela é tão ferida, que ela não consegue buscar ajuda, ela não consegue ver uma luz no fim do túnel. E na maioria das vezes ela vai pensar assim, eu tô com 60, 70 anos e eu vou fazer terapia? Pra quê? Eu estou tão ótima, tão maravilhosa. Porque não consegue ver, não consegue enxergar. E nora também tem que tomar cuidado, porque às vezes só culpa a sogra e não olha que também tem as dores. E que essas dores também estão impedindo dela resolver de uma maneira diferente. Muitas vezes o se afastar, mas sem rincha, sem problema, é o melhor a se fazer. Conheço um caso, eu acho uma sabedoria imensa dessa nora. A sogra a afrontava constantemente. O que ela começou a fazer? Quando a sogra ia visitar, ela arrumava a mesa, tudo, sentava, ficava uns minutinhos só e se levantava. Não ficava com os dois, deixava os dois sozinhos. Daí o próprio marido começou a perceber o que estava acontecendo, essa dinâmica, e daí a graça acabou, porque a sogra gostava de afrontá-la, de fingir que ela não existia. Então ela saía de cena, ela que saía de cena. E foi maravilhoso, porque o marido cresceu, né? Um dia até ouvi falando assim, ele cresceu, ele é adulto agora. Colocou a mãe no lugar que ela devia ficar. Mãe, se for para a senhora vir aqui na minha casa e tratar mal a minha esposa, eu vou te visitar na sua casa, você não vem mais, porque aqui é a nossa casa, e isso é bíblico. O filho deixará a casa dos seus pais e se unirá à sua esposa, e formarão uma só carne. Então, mãe,
eu não posso mais fazer isso. Gente, o que teve que acontecer? A nora precisou ter sabedoria. Então pense sobre a sua história, busque terapia para você saber lidar melhor. Durante anos e anos eu estudo essas relações familiares e eu posso dizer com toda certeza, infelizmente a maioria, as pessoas mais velhas acham que elas não precisam de terapia, acham que terapia é coisa de gente louco. Então é importante você buscar ajuda, porque esperar do outro é muito complicado. Quem que a gente pode mudar? Somente nós mesmas. E sogra, se você está ouvindo esse vídeo, assistindo e percebe que está fazendo isso, tenta mudar, busque ajuda. Eu conheço pessoas que com quase 80 anos fazem terapia, por que não mudar, melhorar? E pense numa questão, se por um acaso acontecesse alguma coisa com o seu filho ou com a sua filha, a sua nora e o seu genro cuidariam de você? Cuidariam de você? Ficariam com você? Dariam atenção para você? Ou não? O que você está construindo? Relações? Está construindo pontes? Ou separações ou muros? É algo para pensar sim, porque eu conheço casos, e não é um, tá? São vários, de que no fim da vida precisou da nora ou do genro. E muitos casos de pedir perdão. Perdão porque eu te julguei, perdão porque eu não queria que a minha filha se casasse com você ou o meu filho. Isso é triste, é muito triste. Eu conheço casos de mulher que arquitetou muito contra a nora, perdeu o filho, perdeu o neto, perdeu o esposo, que teve derrame, que sofreu bastante, e hoje quem cuida dela? A nora. Então, eu acho que essa pergunta tem que ser feita. Se você precisasse, sua nora ou seu genro cuidariam de você? Não sei, vamos pensar. Quem sabe aí está a chave para a mudança, para uma vida nova. Beijos, até o próximo vídeo.